ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Até aqui a palavra de Deus, que Ele aplica em nossas vidas. Nós temos aqui 3 elementos que eles chegam a identificar se a pessoa está morta espiritualmente. Aqui ele não está falando da pessoa estar morta e, além de morta, receber mais agravantes, mas ele explica quais os sintomas, ou seja, o que identifica uma pessoa quando está morta espiritualmente. Ele coloca aqui 3 partes. Primeiro ele vai colocar aqui nos vossos delitos e pecados. E depois ele vai colocar seguindo o curso deste mundo. E depois ele diz na orientação do príncipe da potestade do ar. Esses 3 elementos se juntam numa só expressão chamada pecado. A ênfase aqui mais forte é sobre o pecado. O pecado não é algo somente negativo. Não é meramente ausência de qualidades ou de outras coisas. Mas positivamente o pecado ele é ativo e chega a deliberar desejos, pensamentos e vontades. E o alvo da pessoa que está morta espiritualmente é satisfazer esses desejos, custe o que custar, por mais que seja uma coisa completamente maligna, completamente animalesca. A pessoa tem uma sede intensa de fazer. É um estado de total desobediência a tudo que diz respeito a Deus. Mas, por outro lado, é uma obediência total a tudo que é maligno. Então, isso descreve o pecado. O homem é rebelde contra Deus em sua totalidade. E diante desses fatos, o apóstolo Paulo chega e diz assim: ele vos deu vida, mas ele vai mostrar que vocês estavam todos mortos. Ele escrevendo para aqueles irmãos de Efésio. Eu li aqui Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E aqui Paulo mostra esses elementos que vale a pena a gente considerar bem calmamente, ou tentar mostrar que a palavra mais forte aqui é a palavra morte, a princípio. A palavra morte não tem mais nada a fazer, ou seja, o morto não é doente ou não está doente. O morto não está passando mal. O morto significa uma pessoa que está morta, é o produto final. Não sabe mais, não sabe mais de nada e não cabe mais nenhum recurso, porque está morta. Então a graça de Deus, ela chega nessa situação, a pessoa morta. E essa expressão morta aqui, ele vai colocar esses 3 elementos aqui que dá o diagnóstico desta morte. Primeiro, delitos e pecados. Depois, seguindo o curso deste mundo. A expressão aqui significa era presente, em contraste com a era vindoura de Cristo. Isso traz uma reflexão também em Gálatas, onde Paulo repete essa expressão, falando do que Cristo fez. Gálatas capítulo 1, verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Deus, por meio de Jesus Cristo, se entregou a si mesmo. E essa entrega, se entregou a si mesmo, o termo indica uma entrega com um propósito específico.
A preposição aqui, em Gálatas 1:4, a preposição huper no grego significa em prol de, para nos soltar deste mundo perverso. Isso é que o versículo determina. A palavra no original aqui sugere a libertação de outro poder. O quadro mostra o triunfo vencedor de Cristo, que levou uma operação salvadora para as pessoas que estavam mortas em seus pecados. E ele nos libertou, do mundo hostil, ou seja, da esfera maligna. E a Bíblia diz lá em Colossenses 2, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse é um processo que Deus fez por meio de Jesus. Delitos e pecados, consequências, ou seja, a natureza humana caída produz pecados. Pecados, delitos, significa agir fora da verdade, agir fora do caminho. E aí o segundo elemento, seguindo o curso deste mundo, ou seja, o sistema atual deste mundo, alheio ao mundo de Deus, como em 1 João capítulo 5, verso 19. Então nós temos duas coisas aqui, delitos e pecados, depois seguindo o curso deste mundo. Significa que a pessoa que está morta, ele tem a mente deste mundo. Essa pessoa pensa conforme um mundo caído. Ele não consegue pensar conforme um mundo vindouro, ou seja, um mundo espiritual, as coisas celestiais. Um outro elemento aqui, ele é governado por essa mente. O ser humano morto em seus delitos e pecados, ele segue o curso deste mundo. Somente as coisas deste mundo caído, deste mundo animal, é que satisfaz a ele. Ele não tem satisfação em louvar a Deus. Ele não tem satisfação em agradecer a Deus. Ele não tem satisfação em render graças a Deus. Deus, para ele, é algo contrário à sua natureza. Ele chega ao ponto de ter vergonha até das coisas que diz respeito a Deus. Porém, ele é propenso a fazer tudo que o pecado determina. Voltando à ideia aqui do pecado, o pecado ele é ativo. Ele chega a deliberar desejos, pensamentos e vontades. E a pessoa fica escrava desses pensamentos, desses desejos e dessas vontades que vêm do seu interior. Então, fora dele, existe o curso do mundo. E esse curso do mundo encaixa muito certo nele. Porque a pessoa tem a mente governada por esse sistema também, ou seja, é um casamento, é uma trindade aqui muito completa. Aqui a pessoa tem a mente deste mundo, ele não tem a mente celestial. Então as coisas se encaixam de uma forma muito harmônica. E por último, tudo isso é regido pelo príncipe da potestade do ar. O que seria isso, O príncipe da potestade do ar. Aqui está falando já do inimigo da alma do homem, Quer dizer, diante de tudo que a pessoa está vivendo, tem uma regência, existe um governo, ele é governado por este mundo, e este mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar. Então temos aqui 3 elementos que identificam a morte espiritual. O primeiro elemento é a carne, a vontade da carne e dos pensamentos. O segundo elemento é o curso deste mundo, ou seja, a pessoa tem a mente deste mundo e é governado pela mente deste mundo. E em terceiro lugar,
esses dois elementos é direcionado ou é guiado pelo príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar diz respeito aos, nós vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, fala dos espírito de sedução, ou seja, os espíritos sedutores, o que guia o curso deste mundo, percorrendo o ar ao nosso derredor. Os poderes do ar são chamados a personificação deste espírito, ou seja, esse espírito dominante dos incrédulos, das pessoas que ainda não nasceram de novo. E ele vai dizer lá no verso 3, e eram por natureza filhos da ira, lá no fim do verso 3, que eu não quero falar aqui. Mas nós temos aqui uma trindade que determina esta morte espiritual. É que a pessoa vive segundo a sua própria vontade, e essa própria vontade é resultado da natureza humana caída. Em segundo lugar, ele segue o curso deste mundo, o sistema guiado pelo mal. A ideia aqui é da mente que está totalmente governada por esse sistema e harmônica a esse sistema. E por último vem, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o mundo, a carne e o diabo. A junção dos três aqui cabe nesse contexto. Ou seja, a pessoa morta espiritualmente, ele vive segundo a carne, segundo o mundo e segundo o inimigo. Os três harmonicamente, vivendo harmonicamente, de tal forma que essa pessoa, tudo que faz é se afastar de Deus, porque não tem como ser diferente. Porque a pessoa que está morta em seus pecados está morta sim para Deus, mas não está morta para servir ao pecado. Está viva para servir ao pecado. Vive dando as costas para Deus cada dia mais. Mas essas três regências existem fortemente dentro da pessoa. A pessoa não se preocupa, não vai para uma briga, não pensa se vai morrer ou não. Se vai usar droga, não pensa nas consequências. Se vai falar uma palavra, não pensa nas consequências. Só pensa em agradar aquele anseio, aquela vontade, aquela inclinação que vem de dentro. Então, essa é a condição de uma pessoa morta espiritualmente. Quando nós chegamos aqui no verso 3, eu quero dar só uma... Ele vai chegar, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros. Quero retirar somente uma coisa aqui. Ele está falando, outrora nós também. O apóstolo Paulo coloca aqui os gentios e os judeus. Os gentios faziam pecados, praticavam pecados externos grosseiros, e os judeus não praticavam. Mas Paulo diz, tanto os judeus como os gentios eram guiados pela carne, pelo mundo e pelo inimigo, assim como os gentios. Por não fazer isso ou aquilo, isso não trazia nenhum deles dos mortos para a vida. Então Paulo está dizendo, tanto os gentios como os judeus receberam a graça de Deus, e essa graça é baseada no que Cristo fez. Ele a si mesmo se deu com o propósito de que nos libertar deste mundo maligno. Então a iniciativa foi de Deus, e a pessoa estava morta, e a pessoa morta não responde a nenhum estímulo.
Isso é chamado de graça. E que Deus nos abençoe.